Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um FIS News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. Hoje, dia 18 de dezembro de 2025, a gente vai analisar alguns comunicados bem recentes que movimentaram o mercado. Temos fatos relevantes que selam a conclusão de negócios e também relatórios gerenciais que dão aquela fotografia do desempenho e da estratégia dos fundos. Exatamente. E hoje é uma ótima oportunidade para a gente entender como a gestão ativa está gerando valor, sabe? Seja com a venda de ativos, com a alocação estratégica de capital e também para observar o reconhecimento internacional que alguns fundos brasileiros estão alcançando. Perfeito. Então vamos começar pelos fatos relevantes. E o primeiro é do BTG Pactual Logística, o BTLG11, que anunciou o recebimento da última parcela de uma venda bem importante. Isso mesmo. É a conclusão da venda do ativo BTLG Campinas, um imóvel que estava alocado para a Air Liquide. Certo. O fundo recebeu agora a última parcela, no valor de 15.691.000 reais, mais ou menos. E com esse pagamento, a escritura de transferência do imóvel foi celebrada. Fim da transação. E o que mais me chamou a atenção foi o lucro, né? Só nessa parcela foi um lucro de mais de 4 milhões de reais. Exato. R$ 4.375.508,47, para ser preciso. Isso corresponde a 0,8699 por cota. É um valor bem expressivo. Mas o número que realmente impressiona é a rentabilidade da operação toda. Ah, sim. A taxa interna de retorno, a famosa TIR. Exato. Uma TIR de 22,66% ao ano. Nossa, é um resultado muito forte. É um resultado espetacular. Isso mostra o sucesso total na estratégia de reciclagem de portfólio. Sem dúvida. Demonstra a capacidade da gestão em identificar o momento certo para vender um ativo e realizar um ganho de capital assim muito significativo para os cotistas. E vale lembrar que uma parcela anterior, de 27 milhões, foi recebida em cotas do FII comprador, né? Isso. E essas cotas já foram totalmente vendidas, reforçando ainda mais a posição de caixa do BTLG11. Foi uma operação completa. Entendi. Bom, seguindo para o próximo, vamos para o Iridium Recebíveis Imobiliários, o IRDM11. O comunicado deles é um pouco mais técnico, sobre um ajuste na base de cotistas. Ele é um desdobramento daquela amortização de cotas do fundo IRIM 11 que foi anunciada em novembro. Basicamente, a distribuição não resultou num número inteiro de cotas para todos os investidores, acabou gerando frações. Ah, sei, aqueles pedacinhos de cota que ficam na conta da corretora. Exatamente. Aí o que o fundo faz? Ele soma todas essas frações, que no total deram 150.256 cotas inteiras. Nossa, bastante. Sim. Aí essas cotas vão ser agrupadas e vendidas num leilão na B3. A corretora responsável vai ser a BTG Pactual. E o dinheiro volta para o cotista. Exato. Após o leilão, o valor apurado vai ser distribuído em dinheiro aos cotistas que originalmente tinham essas frações. Então é um processo de limpeza da base, digamos assim. Quem tinha direito a uma fração de cota vai receber o valor em dinheiro em breve. Precisamente. É um procedimento operacional padrão para garantir que a estrutura do fundo fique ajustadinha depois de eventos como este. Faz todo sentido. E agora, fechando os fatos relevantes, a gente tem o GGC Coppev Renda, o GGC11. E ele nos traz o outro lado de uma história que a gente já começou a contar hoje. Pois é a contraparte da transação do BTLG11. O GGRC11 informa que realizou o pagamento da última parcela para a aquisição daquele mesmo imóvel em Campinas, o locado à Air Liquide. O mesmo valor, imagino? O mesmíssimo valor, R$ 15.691.053,37. Com a quitação, foi lavrada a escritura pública de compra e venda. Ou seja, agora o GGRC11 é o dono definitivo do imóvel. Propriedade plena e definitiva do imóvel lá na rua Ronald Cladstone Negri, em Campinas. É fascinante ver os dois lados do negócio, né? Enquanto o BTLG11 realiza um lucro gigante, o GGRC11 fortaleceu seu portfólio com um ativo de renda, com um inquilino de primeira linha. Exato. Para ele, para o GGRC11, representa a consolidação de um investimento que vai gerar receita de aluguel recorrente,
o que está totalmente alinhado com a tese do fundo. Entendi, perfeito. Então agora vamos mergulhar nos relatórios gerenciais com referência a novembro. Começando pelo Valora Hedge Fund, o VGIR11, que é um FII papel. O que se destacou por lá em novembro? Olha, o VGIR11 mostrou um dinamismo bem grande. O fundo encerrou o mês com 96,6% do patrimônio alocado em 58 CRIs diferentes. É uma carteira bem pulverizada. Sim, totalizando mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. E a gestão foi muito ativa, tanto em compras quanto em recebimentos. Me fala um pouco desses números. Claro, o fundo adquiriu 75,8 milhões de reais em 11 operações de CRI em novembro. 11 operações em um mês é bastante coisa. É sim. E alguns ativos novos, por exemplo, o CRI Canto e Epitácio Sênior, com uma taxa de CDI mais 6% ao ano, e o CRI Canto Pneus, a CDI mais 3,5%. E, ao mesmo tempo, ele recebeu 54 milhões em amortizações ordinárias e extraordinárias. E como ficou a distribuição para o cotista? O fundo distribuiu R$ 0,13 por cota. Isso representa uma rentabilidade líquida de CDI mais 3,9% ao ano, com base na cota patrimonial de outubro. Um rendimento bem sólido. Muito sólido. Nos últimos 12 meses, a distribuição acumulada foi de R$ 1,47 por cota. E como está o perfil do fundo hoje? Base de cotistas, liquidez? A base de cotistas atingiu quase 260 mil investidores. A liquidez também é boa, com o volume médio de negociação diária de 5 milhões de reais. E a carteira? Qual o foco? A carteira está 98,1% indexada ao CDI, o que é uma estratégia bem acertada para o cenário atual. E o foco principal é no segmento residencial, com quase 80%. Uma distribuição de 13 centavos e essa rentabilidade acima do CDI mostram a saúde da carteira, né? Sim, posiciona um fundo de uma forma bem defensiva e ao mesmo tempo rentável, capturando o benefício de taxas de juros que ainda estão em patamares elevados. Entregando rendimento consistente, que é o que o investidor busca nesse tipo de fundo. Exatamente. Ótimo. Agora, para finalizar, vamos ao Alianza Trust Renda Imobiliária, o ALZR11, um fundo de tijolo. Qual a grande notícia para eles neste final de ano? A notícia mais impactante, sem dúvida nenhuma, é a entrada do fundo no FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series. Uau, que nome! É um nome imponente, né? Mas, olha, esse é um dos mais importantes índices globais do setor imobiliário. O que isso significa na prática? É um selo de qualidade? É muito mais que isso. É um marco que atesta a qualificação do ativo no mercado global. O fundo foi incluído em 2 subíndices, o Global Emerging Index e o Global Extended Index. E a implicação principal disso, qual é? A implicação principal é que o ALZR11 passa a ser considerado por um universo muito, mas muito maior de investidores institucionais e internacionais. Ah, entendi. Tipo fundos de pensão, ETFs. Exato. Esses gigantes que usam o índice como referência. A entrada em vigor vai ser agora, após o fechamento do mercado no dia 19 de dezembro. Nossa, então isso pode significar mais liquidez e mais visibilidade para o fundo no longo prazo. É um divisor de águas. Totalmente. É um selo de qualidade que pode atrair capital estrangeiro e solidificar a percepção de valor do fundo. E os dados operacionais de novembro, o que trouxeram? Também foram positivos. Teve o reajuste de aluguel do data center Scala, no Rio Grande do Sul, pelo IPCA, em mais 4,1%. Com isso, 90% dos contratos do portfólio já foram reajustados no ano. Protegendo a receita da inflação. Isso. A base de cotistas também cresceu para quase 177.500 e a posição de caixa do fundo está em 220 milhões de reais. 17% do patrimônio líquido é um caixa bem saudável, como a própria gestão destaca. Muito saudável. E sobre os rendimentos? A próxima distribuição foi anunciada em R$ 0,83 por cota, para ser paga agora, dia 23 de dezembro, e o fundo ainda mantém uma reserva de lucros de 5 centavos por cota. Eles também deram um guidance, uma projeção de rendimentos, né? Deram sim. A gestão estima distribuir para o segundo semestre de 2025 entre 80 e 82 centavos por cota,
entre R$ 0,80 e R$ 0,82 por cota ao mês. Um valor superior ao projetado para o semestre anterior. Exatamente. Isso combinado com a entrada no índice global e a gestão operacional eficiente envia um sinal muito positivo ao mercado sobre a trajetória do ALZR11. VGIR11, muito atrelado ao CDI, ao cenário macro de curto prazo. Do outro, a construção de valor de um fundo de tijolo como a LZR11, focado em contratos longos e que agora ganha essa vitrine global. E isso levanta uma reflexão interessante para quem investe. Como equilibrar numa carteira de fundos imobiliários a busca por uma rentabilidade tática que se beneficia do momento econômico com a construção de um patrimônio estratégico de longo prazo que depende da qualidade dos ativos e, claro, do reconhecimento internacional. É a grande questão. Agradecemos pela audiência, deixe um like, se inscreva e ative o sininho. Deixe também o seu comentário. Estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!